O Grande Conflito, capítulo 22. Profecias alentadoras. Quando se passou o tempo em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor, na primavera de 1844, os que pela fé haviam aguardado o seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse provado que tivessem seguido uma ilusão, sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus. Muitos continuaram a investigar as Escrituras, examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. O testemunho da Bíblia em apoio de sua atitude parecia claro e concludente. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores como no avivamento da vida espiritual entre os cristãos, havia testificado que a mensagem era do céu. E, posto que os crentes não pudessem explicar o desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência por que haviam passado. Entretecida com as profecias que tinham considerado como tendo aplicação ao tempo do segundo advento, havia instrução especialmente adaptada ao seu estado de incerteza e indecisão e que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que então lhes era obscuro à inteligência se faria claro no tempo devido. Entre estas profecias estava a de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança, é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa esta passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. Foi também fonte de encorajamento e conforto aos crentes uma parte da profecia de Ezequiel. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será diferida. Os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. Ezequiel capítulo 12, versos 21 a 25, 27 e 28. Os que esperavam se regozijaram, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de animação e esperança.
Não fossem essas porções das Escrituras advertindo-os a esperar com paciência e a conservar firme a confiança na palavra de Deus, sua fé teria fracassado naquela hora de prova. A parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus capítulo 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até o segundo, a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da Igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito de sua vinda em seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que lhe aguardam o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação de segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Nesta parábola, como na de Mateus 24, 2 classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e demora. Outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam se movido por um impulso de momento. Seus temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções, sem terem compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração. Tinham saído para encontrar-se com o Senhor, cheios de esperanças, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé, e sua luz se tornou bruxuleante. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo, é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todos sinceros começou logo a vacilar, arrefecendo seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Escritura Sagrada tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam derruir. Tosquenejaram todas e adormeceram, uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada.
Todavia, na noite de prova, a última pareceu perder, até certo ponto, o zelo e devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais puderam apoiar-se à fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de, por si mesmo, ficar em pé ou cair. Por este tempo, começou a aparecer o fanatismo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, condenando a todos os que não lhes sancionassem o proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio à causa da verdade. Satanás, por esse meio, estava procurando opor-se à obra de Deus e destruí-la. O povo tinha sido grandemente abalado pela obra do advento. Haviam-se-lhe convertido milhares de pecadores e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade mesmo no tempo de tardança. O príncipe do mal perdia seus súditos e, no intuito de acarretar a ignomínia à causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Seus agentes estavam alerta para apanhar todo erro, falta e ato indecoroso e apresentá-los ao povo exageradamente, a fim de tornar odiosos os adventistas e sua fé. Assim, quanto maior fosse o número dos que ajuntasse para professar fé no segundo advento, possuindo-lhes, ao mesmo tempo, o coração, tanto maior vantagem alcançaria e chamava para eles a atenção como representantes de todo o corpo de crentes. Satanás é o acusador de nossos irmãos, e é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-o sob observação enquanto deixa ignoradas suas boas ações. Ele está sempre em atividade quando Deus opera pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agentes. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma, em toda a história da Igreja, foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas e que, portanto, colocavam as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de derruir o que Deus levara Lutero a edificar. E os Wesley e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte. Guilherme Miller não alimentava simpatias para com as influências que conduziam ao fanatismo. Declarou,
como o fez Lutero, que todo espírito deveria ser provado pela palavra de Deus. O diabo, disse Miller, tem presentemente grande poder sobre o espírito de alguns. E como saberemos que espécie de espíritos são eles? A Bíblia responde: por seus frutos os conhecereis. Muitos espíritos há no mundo. Ordena-se-nos provar os espíritos. O espírito que não nos faz viver sóbria, reta e piamente no mundo atual não é o espírito de Cristo. Estou cada vez mais convencido de que Satanás muito tem a fazer nestes movimentos desordenados. Entre nós, muitos que pretendem ser inteiramente santificados seguem as tradições dos homens e visivelmente se tornam tão ignorantes acerca da verdade como outros que não têm semelhantes pretensões. O espírito do erro nos afastará da verdade, e o Espírito de Deus para a verdade nos conduzirá. Mas, dizeis vós, um homem pode estar em erro e pensar que tem a verdade. Como será então? Respondemos: o Espírito e a palavra concordam. Se um homem julga a si mesmo pela palavra de Deus e acha perfeita harmonia em toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Mas, se descobre que o espírito pelo qual se conduz não se harmoniza com todo o conteúdo da lei ou do livro de Deus, ande com cuidado, para que não suceda a ser preso na cilada do diabo. Tenho muitas vezes obtido mais provas de uma piedade interior por meio de um olhar iluminado, um rosto umedecido, uma fala embargada, do que todo o ruído da cristandade. Nos dias da Reforma, os inimigos desta assacavam todos os males do fanatismo aos mesmos que estavam a trabalhar com todo o afã para combatê-lo. Idêntico proceder adotaram os oponentes do movimento adventista. E não contentes com torcer e exagerar os erros dos extremistas e fanáticos, faziam circular boatos desfavoráveis que não tinham os mais leves traços de verdade. Essas pessoas eram movidas pelo preconceito e o ódio. Sua paz se perturbava pela proclamação de que Cristo estava às portas. Temiam fosse verdade e, contudo, esperavam que o não fosse, e este era o segredo da luta que moviam contra os adventistas e sua fé. O fato de alguns fanáticos se haverem imiscuído nas fileiras dos adventistas não constitui maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus do que a presença de fanáticos e enganadores na igreja no tempo de Paulo ou Lutero fora razão suficiente para condenar sua obra. Desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, manifestará ele seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino. Não foi o proclamar do segundo advento que criou fanatismo e divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam imersos em dúvida e perplexidade no tocante à sua verdadeira posição. O anunciar da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia. Enchia-lhes o coração o amor de uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança os elevavam acima do domínio de qualquer influência humana, demonstrando-se um escudo contra os assaltos de Satanás. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mateus capítulo 25, versos 5 a 7.
No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que a princípio se supusera que devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844. Argumentos aduzidos dos símbolos do Velho Testamento apontavam também para o outono como o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isto se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira por que os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido. A morte do Cordeiro Pascal era sombra da morte de Cristo. Diz Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados, que por ocasião da ressurreição futura serão recolhidos ao celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E como o antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 21. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, Levítico capítulo 16, versos 29 a 34, dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo Israel, e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Destarte, acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores e glorificar com a imortalidade a seu povo expectante. O 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono e a conclusão parecia irresistível. Na parábola de Mateus, capítulo 25, o tempo de espera e sono é seguido pela vinda do esposo. Isto concordava com os argumentos que acabam de ser apresentados, tanto da profecia como dos símbolos.
produziram profunda convicção quanto à sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Viram os crentes suas dúvidas e perplexidades removidas e a esperança e coragem animar-lhes o coração. A obra estava livre dos exageros que sempre se manifestam quando há arrebatamento humano sem a influência moderadora da palavra e do Espírito de Deus. Assemelhava-se no caráter aos períodos de humilhação e regresso ao Senhor que, entre o antigo Israel, se seguiam à mensagem de advertência por parte de seus servos. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca alegria arrebatadora, porém, mais profundo exame de coração, confissão de pecados e abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era a grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Dizia Miller, ao descrever aquela obra: nenhuma grande expressão de alegria existe. Esta se acha, por assim dizer, reservada para uma ocasião futura em que todo o céu e a terra se regozijarão juntamente com um indizível gozo cheio de alegria. Não há aclamações. Estas também estão reservadas para as aclamações do céu. Os cantores estão em silêncio. Esperam para se unir às hostes angélicas, o coro celestial. Não há divergência de sentimentos. Todos são de um mesmo coração e espírito. Outro participante do movimento testificou: produziu por toda a parte o mais profundo exame de coração e humilhação da alma perante o Deus dos céus. Resultou em desapego das coisas deste mundo, afastamento de controvérsias e animosidades, confissão de faltas, em contrição perante Deus e súplicas de coração arrependido e quebrantado, para que o Senhor lhes perdoasse e os aceitasse. Causou humilhação pessoal e contrição da alma, tais como nunca dantes testemunhamos. Conforme Deus ordenara por meio de Joel, para quando o grande dia do Senhor estivesse próximo, produziu o rasgar de corações e não do vestuário, a conversão ao Senhor em jejum, pranto e lamentações. Conforme dissera Deus por Zacarias, sobre os seus filhos foi derramado um espírito de graça e súplica. Eles olharam para aquele a quem haviam ferido, houve grande pranto na terra, e os que esperavam pelo Senhor afligiram a alma perante ele. De todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Mesmo hoje, depois de transcorridos muitos anos, todos os que participaram do movimento e que permanecem firmes na plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Ao brado: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, os expectantes se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos do céu para despertar os que se haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem. A obra não se mantinha pela ciência e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e obedecer à chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as ferramentas e, com lágrimas e regozijo, saíram a dar a advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa
foram dos últimos a unir-se a este movimento. As igrejas, em geral, fecharam as portas a esta mensagem e numeroso grupo dos que a receberam cortou sua ligação com elas. Na providência de Deus, esta proclamação se uniu com a mensagem do segundo anjo, conferindo poder à obra. A mensagem "Aí vem o esposo" não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das Escrituras fosse clara e concludente. Ia com ela um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregara a fim de solenizar a festa foi em tropel ao Monte das Oliveiras e, unindo-se à multidão que acompanhava a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a avolumar a aclamação. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21, 9. De modo semelhante, os incrédulos que se congregaram nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem "Aí vem o esposo". Naquele tempo houve fé que atraía resposta à oração, fé que tinha em vista a recompensa. Como aguaceiros sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia aos que ardorosamente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder enternecedor do Espírito Santo conferiu aos fiéis rica medida de bênçãos, sensibilizando-lhes o coração. Cuidadosa e solenemente, os que receberam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, obter a certeza de estar aceitos por Deus. De corações intimamente unidos, oravam muito uns com os outros e uns pelos outros. A fim de ter comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados e dos campos ou dos bosques as vozes de intercessão ascendiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais indispensável do que o pão cotidiano. E se alguma nuvem lhes toldava o espírito, não descansavam enquanto não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que de sua alma era amado. Mas, de novo, estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança tinham aguardado sua vinda e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria quando, indo ao túmulo do Salvador e encontrando-o vazio, exclamou em pranto: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." João 20, 13. Um sentimento de terror, o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira, servira algum tempo de restrição ao mundo incrédulo. Passado o que foi o tempo, esse sentimento não desapareceu de pronto. A princípio não ousaram exultar sobre os que foram decepcionados, mas, como sinais nenhuns da ira de Deus se vissem, perderam os temores e reencetaram a exprobração e o ridículo. Numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outrem e não na palavra de Deus, achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para suas fileiras os fracos e covardes, e todos estes se uniram para declarar que não mais havia motivos de receios ou expectação.
O tempo havia passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca dantes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo, e esperando serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais, tinham-se em grande parte retirado da companhia dos que não receberam a mensagem. Com intenso desejo haviam eles orado: Vem, Senhor Jesus, e vem presto. Mas ele não viera. E agora, assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, suportar as exprobrações e zombarias de um mundo escarnecedor, era uma terrível prova de fé e paciência. Todavia, este desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfantemente para Jerusalém, seus seguidores acreditavam estar ele prestes a ascender ao trono de Davi e libertar Israel dos opressores. Cheios de esperança e gozo antecipado, competiam uns com os outros em prestar honras a seu rei. Muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos, à guisa de tapete, ou à sua passagem cobriam o solo com viçosos ramos de palmeira. Uniam-se com entusiástica alegria na aclamação festiva: Hosana ao filho de Davi! Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por esta manifestação de júbilo, quiseram que Jesus repreendesse os discípulos, ele replicou: Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19:40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam executando o propósito de Deus. Entretanto, amargo desapontamento os aguardava. Apenas decorridos alguns dias, tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador e conduzi-lo à sepultura. As expectativas que nutriam não se haviam realizado em um único particular e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Atos capítulo 17, verso 3. 500 anos antes, o Senhor declarara pelo profeta Zacarias: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias capítulo 9, verso 9. Não teriam os discípulos cumprido esta profecia se compreendessem que Cristo se encaminhava para o julgamento e a morte. De igual maneira, Miller e seus companheiros cumpriram a profecia e proclamaram a mensagem que a inspiração predissera, mas não o teriam feito se tivessem compreendido completamente as profecias que indicavam o seu desapontamento e outra mensagem a ser pregada a todas as nações antes que o Senhor viesse. As mensagens do primeiro e segundo anjos foram dadas no tempo devido e cumpriram a obra a que foram por Deus designadas. O mundo estivera a olhar, na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas, enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, alguns houve que permaneceram firmes. Os frutos do movimento adventista, o espírito de humildade e exame de coração, de renúncia ao mundo e reforma da vida, acompanharam a obra, testificando que esta era de Deus. Não ousavam os fiéis negar que o poder do Espírito Santo acompanhara a pregação do segundo advento e não podiam descobrir erro algum na contagem dos períodos proféticos. Os mais hábeis de seus oponentes
não conseguiram subverter-lhes o sistema de interpretação profética. Não poderiam consentir, sem prova bíblica, em renunciar posições que tinham sido atingidas por meio de ardoroso e devoto estudo das Escrituras, feito por inteligências iluminadas pelo Espírito de Deus e corações ardentes de seu vivo poder. Posições que tinham resistido à crítica mais severa e à mais amarga oposição dos mestres religiosos do povo e dos sábios deste mundo, e que haviam permanecido firmes ante as forças combinadas do saber e da eloquência, contra a chufa e zombaria tanto das pessoas de reputação como do vulgo. Verdade é que houve erro quanto ao acontecimento esperado, mas mesmo isto não podia abalar-lhes a fé na palavra de Deus. Quando Jonas proclamou nas ruas de Nínive que dentro de 40 dias a cidade seria subvertida, o Senhor aceitou a humilhação dos ninivitas e prolongou-lhes o tempo de graça. No entanto, a mensagem de Jonas foi enviada por Deus, e Nínive foi provada segundo a sua vontade. Acreditaram os adventistas que, de modo semelhante, Deus o levara a dar a advertência do juízo. O aviso, diziam eles, provou o coração de todos os que o ouviram, despertando interesse pelo aparecimento do Senhor, ou suscitou, para com a sua vinda, ódio mais ou menos perceptível, porém conhecido por Deus. Traçou uma linha divisória, de modo que os que examinassem seu próprio coração soubessem de que lado teriam sido encontrados se então o Senhor tivesse vindo. Se teriam exclamado: "Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará", ou se teriam pedido às rochas e montanhas que caíssem sobre eles, a fim de os ocultar da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Assim Deus, como cremos, experimentou seu povo, pôs-lhe à prova a fé e viu se na hora da angústia recuaria da posição em que houvera por bem colocá-lo e se abandonaria este mundo, depositando implícita confiança na palavra de Deus. O sentir dos que ainda criam que Deus os havia guiado em sua experiência exprime-se nestas palavras de Guilherme Miller: "Tivesse eu de viver de novo a minha vida, com a mesma evidência que tive então de ser sincero para com Deus e o homem, eu teria de agir como agi. Espero ter limpado minhas vestes do sangue das almas. Sinto que, tanto quanto estava em meu poder, me livrei de toda a culpa em sua condenação. Posto que tenha sido 2 vezes desapontado", escreveu este homem de Deus, "ainda não estou abatido nem desanimado. Minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de solene consideração, compreendi ser meu dever sagrado fazer. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção do dever para com Deus. Uma coisa sei: nada preguei que não cresce, e Deus foi comigo. Seu poder se manifestou na obra, e muito benefício foi feito. Muitos milhares, segundo a aparência humana, foram levados a estudar as Escrituras pela pregação da profecia acerca do tempo, e por esse meio, mediante a fé e a aspersão do sangue de Cristo, foram reconciliados com Deus. Nunca solicitei a aprovação dos orgulhosos, nem desfaleci quando o mundo se mostrava hostil. Não comprarei hoje o seu favor, tampouco irei além do dever para não lhes despertar o ódio. Jamais lhes implorarei minha vida, tampouco vacilarei, espero, em perdê-la, se Deus em sua bondosa providência assim o determina. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram temerariamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista. Na Epístola aos Hebreus, existem palavras de animação e advertência para os provados e expectantes nesta crise. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão,
porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Que este aviso se dirige à igreja dos últimos dias é evidente nas palavras que apontam para a proximidade da vinda do Senhor. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E claramente se subentende que haveria uma aparente tardança, e que pareceria demorar-se o Senhor. A instrução aqui proporcionada adapta-se especialmente à experiência dos adventistas naquele tempo. O povo, a que a passagem aqui se refere, estava em perigo de naufragar na fé. Tinham feito a vontade de Deus, seguindo a guia de seu Espírito e sua palavra. Não podiam, contudo, entender-lhe o propósito na experiência passada, tampouco discernir o caminho diante deles, e eram tentados a duvidar de que Deus, em verdade, os estivesse a dirigir. A esse tempo se aplicavam as palavras: mas o justo viverá da fé. Dado o fato de haver a brilhante luz do clamor da meia-noite lhes resplandecido no caminho, e terem visto descerrarem-se as profecias, e em rápido cumprimento os sinais que declaravam estar próxima a vinda de Cristo, haviam caminhado, por assim dizer, pela vista. Agora, porém, abatidos por verem frustradas as esperanças, unicamente pela fé em Deus e em sua palavra poderiam permanecer em pé. O mundo escarnecedor dizia: fostes enganados. Abandonai vossa fé e dizei que o movimento do advento foi de Satanás. Declarava, porém, a palavra de Deus: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Renunciar então à fé e negar o poder do Espírito Santo que acompanhara a mensagem seria recuar para a perdição. Eram acoroçoados à firmeza pelas palavras de Paulo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Necessitais de paciência, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. A única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente, a fim de receber mais luz.